Bom dia, caríssimos, da santa paz de nosso Senhor Jesus, acolhendo a todos vós. Caríssimos, quando tu encontras alguém meditando, orando, fazendo as suas orações, e achai que aquilo é uma perda de tempo, caríssimos, é perder tempo pensando desta maneira. A oração é a conversa com o plano espiritual, não só com Deus, nosso Pai maior, mas com todos os outros espíritos afins. Espíritos esses que precisam do auxílio, da assistência, do afago energético da sua oração. Embora você não pense em alguém específico, ou até que seja assim o faça, outros espíritos também recebem a energia fluídica desta oração, que lhe acalma a alma, lhe abranda o coração, que lhe faz uma massagem etérea sobre o vosso ser. A oração bem empregada é um santo remédio, não só a encarnados, mas principalmente aos desencarnados, que se acham e se encontram esquecidos, largados, perdidos na sua própria sombra, numa sombra que se desvai lentamente, conforme ele absorve as energias destas palavras oracionais. Caríssimos, a importância de vós percorrer uma oração com afinco, com fé, com sentimento, é o remédio peculiar a cada alma errante no plano maior. Muitas vezes, por agradecimento, um ser etéreo desta forma vem lhe prestar ajuda, vem lhe prestar esclarecimentos ou até intuições pertinentes àquilo que vós estáis passando. Apenas por agradecimento, por ter recebido um remédio que tanto lhe aprovia e não viera. São seres errantes, são seres precursores de muitas dívidas, muitos traumas, que carregam esse peso na outra vida, no outro plano, e que precisam da compreensão e da calma no coração. E essas orações assim abrandam esses sentimentos, caríssimos. Assim como a própria oração abranda a ti próprio. Continuem orando com fé, continuem orando com fervor e principalmente com um coração aberto, com amor e carinho por aqueles em que vós pensais durante a prece. Todos são gratos, todos são bem-vindos a esta santa ceia do Senhor. Hosana nas alturas. Bom dia a todos. Bom dia. A luz é maior do que o que vocês possam imaginar. É mais forte e se faz presente. Apesar de acharem, às vezes, que parece que não vai dar certo, com a violência, com a maldade, com a falta de humanidade, saibam que o bem é mais forte, é maior neste planeta. O que vocês chamam de exército, nós chamamos de amigos do amor de Cristo.
todos filhos do Pai Universal. Centenas de milhares estão em todos os cantos, trabalhando sem parar, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Não é um momento fácil, não é um momento simples, mas não é impossível e deveras doloroso. Sim, toda mudança, quanto maior for, mais dolorosa será. Vocês escolheram estar aqui neste momento, passando por tudo isso, aprendendo com tudo isso e sentindo essa dor no corpo, na alma. É um grande aprendizado isso. Mas nunca apaguem a luz dentro de vocês. Mantenham essa luz acesa, porque estamos lá. Nós, centenas de milhares, estamos lá, presentes, fazendo o melhor que o nosso Pai Celestial nos pediu para fazer. Ninguém está abandonado. E para que vocês tenham essa certeza, o silêncio, a prece, conecta automaticamente a essa força maior. O medo é parte do processo. O medo é carnal. O medo não é uma vergonha. O medo é que está mudando. E vocês não sabem a diferença por enquanto. Tudo vai melhorar é o que vocês ouvem. E vai. Só não se sabe o tempo de vocês, mas sim o tempo do Senhor. Orar está conectado no pensamento, no coração. Cada momento que vocês pensarem que Deus está lá, bem no fundo de cada um de vocês, melhorará a autoconfiança. Cada vez que vocês pensarem que Jesus, o Cristo, que tanto fez e faz por todos vocês, por todos nós, está presente a cada instante com o seu infinito grupo de amigos do bem a proteger todos. Confiem, acreditem e não percam a fé, que é a certeza que o Pai está com todos nós. Fiquem em paz com o Pai Celestial e o irmão Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. O livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 1, a questão é de número 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Resposta dos Espíritos. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material
e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Se a gente olhar bem a natureza, por mínimo que seja, né, o ser vivente ali, seja uma planta, seja uma formiga, a gente pode reparar o quanto é perfeito o trabalho, essa obra de Deus, né? Cada formiga, a gente pensa, a formiga é um inseto, nem cérebro tem, não pensa, mas ela é altamente organizada. Cada uma tem uma função. Elas conseguem construir um formigueiro. Elas sabem a hora de ir atrás de comida. Elas sabem a hora que vai ter uma tempestade para proteger o formigueiro. Elas se auto-organizam. Uma planta, na natureza, não tem quem a regue lá no meio da floresta. Ela tem seu início, meio e fim de vida. Ela mesma tem as suas funções de levar o alimento, né, a seiva, para todos os ramos, para todas as folhagens. É algo incrivelmente organizado, né? Por que não falta na natureza, pela própria natureza, não colocando o dedo do homem aí, porque o homem, quando coloca o dedo em alguma coisa, que estraga tudo, os animais, eles... É uma cadeia, né? Perfeita. Cada um na sua organização. Eles não se misturam, né? São como se fossem pequenas aldeias de animais, né? De famílias, vamos dizer assim, de raças. Né? Eles comem na hora certa, eles procriam na hora certa, né? Eles têm um raciocínio deles para o que eles vão fazer ou não naquele momento. Então, toda a criação de Deus, quando nós paramos para ver, o próprio clima, o próprio tempo, né? As 4 estações do ano, a primavera, né, floresce, porque antes dela tem água, tem a temperatura ideal para que a planta se desenvolva. Então vejam que tudo é muito bem equilibrado. Quando Deus fez a natureza, né, conforme até as leituras bíblicas assim descrevem, né, é muito perfeito. O homem também é uma criação de Deus. Deveria ser perfeito. Mas justamente Deus colocou o homem numa terra de provações, de expiação, para que ele possa se auto-evoluir. Infelizmente, não são todos os homens que têm essa consciência de procurar uma evolução, procurar estudar, procurar o certo, procurar evoluir. Muitas vezes, a lei do homem é imperfeita. Mas por quê? Porque o homem é imperfeito. O homem é o único animal ainda que não consegue ter a noção, a consciência de quando parar com alguma coisa. Porque ele irriga nele mesmo sentimentos que não lhe são pertinentes, ou pelo menos não deveriam ser. A ganância, a cólera, a raiva, né? A procura por mais e mais, sendo que ele já teria o suficiente. Como que o indígena, ele sobrevive no meio da selva? Com aquilo que apenas lhe provém, aquilo que lhe necessita. Vamos viajar uns tempos lá para trás do passado, né? Não tem nada daquilo que temos hoje, né? Então, o que tem para o homem de suficiente nunca lhe é suficiente.
sim, existe a parte da evolução, sim, existe, né? Mas assim, seria um desenvolvimento do homem movido não por sua ganância, o que tem hoje. Eu vou inventar algo para ganhar dinheiro, para ficar rico. Esse é o pensamento hoje. E não simplesmente eu vou inventar algo, vou evoluir algo para beneficiar o meu irmão, para levar conforto a todos que me rodeiam. Não vou pensar só em mim. Eu estou pensando no meu próximo, sem levar nada, simplesmente pelo fato de ser um irmão, simplesmente pelo fato de querer ajudar, simplesmente pelo fato de erguer minha mão para que eu acolha esse irmão. Difícil um homem como a gente fala é o ser humano, né? Fazer isso hoje em dia. Ele estende uma mão, muitas vezes para tirar com a outra, de uma outra forma. Ou ele estende a mão, bate nas costas do outro, mas com a intenção de amanhã ou depois vir lhe cobrar aquele favor. Por que não faz o que deve ser feito apenas por fazer? Apenas pelo mérito de ser feito, apenas pelo mérito de ser ajudado. Como muitas vezes a gente vê barganhas com o plano espiritual. Com o plano espiritual não existe barganha. É o momento certo para cada coisa certa, porque é regido por Deus. O que eu quero dizer é, eu fico doente, eu passo por uma necessidade, eu rezo, né, faço uma oração. Aí é a hora que eu lembro de todos os santos, todos os anjos, do plano espiritual inteirinho para me ajudar. E eu faço uma promessa, se eu conseguir um emprego, se eu sair da dívida, se eu pagar isso, se eu me ajeitar aquilo, se eu conseguir aquilo outro, eu vou fazer uma doação, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou comprar comida, distribuir na rua. Você está barganhando. Porque você não pensou apenas quando você estava numa situação boa, não, hoje eu vou fazer aqui uns doces e distribuir na rua para os necessitados. Sobrou um dinheirinho, eu vou comprar uns 10 cobertores e ver quem precisa. Sem barganha, sem interesse. Então vejam que o homem é imperfeito nesse sentido. As leis dos homens são imperfeitas, consequentemente. Por isso que tantas vezes acontece algo aqui e ali, a lei tem que ser alterada, a lei tem que ser mudada. Mas por causa daquilo ou por causa do que o homem decidiu, do que seria melhor para ele, e não para todos. Então vamos pensar que nós, individualmente, cada um por si, tem que evoluir, teria que ter uma consciência mais comunitária, mais abrangente, não só pensando, como se diz, né, vendo o seu próprio umbigo, mas podendo levar, nem que seja uma palavra de conforto, ou se não precisa falar, apenas deixar ouvir alguma pessoa que chega perto, aflita, que às vezes esse é o remédio que ela precisa, de um ouvinte, de desabafar. Muitas vezes a gente, puxa, ela vem aquele chato falar comigo. Às vezes é ali que é a válvula de escape dele, para ele de repente não cometer um suicídio, fazer uma bobagem. Às vezes é ali aquele momento de extravasamento que ele precisa para que ele suprima aquela vontade que está dentro dele de fazer alguma bobagem. E a gente não consegue estender essa mão amiga, esse ouvido amigo, esse ombro. Então não há necessidade de haver barganhas. É agir como a natureza, por si só. Levando em consideração aquele meu eu lá no fundo,
onde eu encontro a verdadeira e mais real verdade do que eu deveria fazer, do que eu poderia fazer, e não como eu queira fazer. Porque a recompensa, ela é divina. A recompensa, lá na frente, lá onde se chama, né, de final, que é apenas o fechamento de uma etapa para começar outra, que a gente vai fazer a ponderação de tudo, a revisão de tudo. E é lá na frente que eu não vou conseguir mais julgar ninguém, porque naquele momento o julgado seremos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Deus. As bênçãos de Maria recaem sobre vós. O carinho da mãezinha afaga todos vós. A caridade e o amor ensinada pelos céus, presente de vosso Deus, presente em todos vós. Glória, glória, Maria, Maria. Graças a Deus. Hoje eu gostei. Quanto mais fácil eu pensei nessa casa do Senhor Jesus. Meus filhos, cada vinda nessa casa do nosso Senhor Jesus é uma alegria muito grande para nós. Porque nós sabemos que vocês, de uma certa forma, vocês estão tudo empenhados na forçura da vossa própria benzetura. Vocês vêm querer uma benção, vocês vêm querer um afago, mas na verdade vocês é que traz tudo isso para nós. Nós reforça aquilo que vocês procuram, mas vocês também traz aquilo que nós necessita, que é o amor, é a caridade, é aquela luz que os irmãos daqui precisam enxergar, que eles precisam sentir, que muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque eles são seres humanos, eles ainda não estão desprendidos totalmente do plano material, e muitas vezes essas rajadas de luz que vocês trazem têm os valores que eles querem, que eles enxergam, e aí eles compreendem que o plano que eles entraram é arquitetado, mudou. E mudou, tem que mudar a cabeça, tem que mudar o sentimento, tem que mudar os valores das coisas que eles procuram. Meus filhos, o processo que acontece aqui é bem complicado. Mas quando se trata de amor, quando se trata de caridade, quando se trata de estender a mão, é um trabalho gostoso, bom demais de se fazer. A gente fala que nós se diverte, porque é uma coisa tão boa como se estivesse passeando. É uma sensação do trabalho feito, é a sensação da missão cumprida, é a sensação de quem conseguiu acolher e salvar uma arma. Salvar no sentido figurado que vocês falam, porque a salvação é para todos nós, inclusive para nós, os mentores. Filhos, existem as histórias que vocês podem contar nos livros que já foi escrito. Muitos mentores, inclusive aqueles que foram voltar para ser encarnados, eles tiveram uma nova lição para aprender e sentir tudo o processo de novo. Alguns chamam de depuração,
Eu só chamo de aprendizado mesmo. Porque se não aprender, fica naquela roda. Que roda, 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 não sai do lugar. Alguns rodam tanto que chega a ficar tonto. Mas é assim mesmo. Uma hora, ele sabe que aquela roda, do jeito que saiu, é do jeito que chegou. Mas tem que chegar e aceitar caminhar para frente agora. Com evolução, com aprendizado, com o coração modificado, o sentimento mais aberto, mais fluídico. É assim que deve ser. Porque os trabalhos são feitos assim, sem muita coisa necessária. Só o amor de vocês, a vibração boa, a luz que vocês trazem, que ajuda tanto os irmãos. E ajuda nós, mentor, a cuidar desses irmãozinhos. Uns irmãozinhos tão perdidos, muitas vezes revoltados com a vida que tiveram, que tanto suplicaram, pediram, mas nunca rezaram. Sempre quiseram fazer uma troca. Mas as bênçãos, filhos, não é troca. As bênçãos é divina. As bênçãos é presente. Você não vai querer trocar um presente bom que você ganhou, né não? Quando vocês ganham um presente, principalmente de quem vocês gostam, mesmo que você não usa, mas você guarda com aquele carinho, você tira o pó, lava, cuida, pode nem usar, mas tá lá, pertinho de você, né, filho? Porque você guardou, porque você tem sentimento, você tem amor por quem deu e daquilo que você recebeu. É assim que nós apoiamos os irmãos, sempre de braço aberto, sempre com o peito aberto, cheio de amor para eles sentir que o momento deles finalmente chegou. Um momento que eles podem se sentir leve, que eles podem tirar das costas todas aquelas dívidas, aquelas preocupações, tudo aquilo que na verdade eram coisas farsas, que enquanto ser humano, ele pensava que era verdade, que ele era o certo, que era a riqueza que ele tinha. E olha lá, as riquezas ficaram tudo para trás. Ninguém chega de bolso cheio aqui, filho. É assim que deve ser. A evolução começa aí, com os aprendizados, com as aceitações, com o caminho que vocês têm que levar mais leve, na brandura. Sim, existem as preocupações dos dias que vocês vivem, as pressões, mas tudo faz parte. Você tem que se recolher uma hora ou outra e fazer reflexão, pôr as suas ideias nas ordens que devem ficar. E aí você vai ver que as próprias reflexões vai trazer as respostas. Principalmente porque seu anjo da guarda está do teu lado. Está ouvindo, está vivenciando, está sabendo de tudo. E você vai fazer coisa errada escondido? Faz nada, porque ele está ali. Ninguém está sozinho, filhos. Ninguém está sozinho. Nem aí, nem aqui. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus, meu filho. Sim, graças a Deus.